Nono, amanhã é meu aniversário e o senhor prometeu que quando eu completasse 10 anos me contaria a história daquela maleta. Eu quero agora. Mas que guri apressado. Então não quer esperar amanhã? Não, amanhã a casa vai ficar cheia de gente. Eu quero a história só pra mim. Vou pegar agora a maleta no seu quarto. Aqui está ela. Quando essa história começa, o nono era um guri, que nem teu irmão mais velho. Tudo teve início aqui, na Europa, em 1939. O governante da Alemanha era um bigodudo chamado Adolf Hitler. Ele era racista, achava que os alemães eram superiores e que precisavam expulsar do país os judeus e os outros povos que ele não gostava. Hitler organizou os exércitos e invadiu a Polônia, o país vizinho. Ele queria dominar a Europa toda. Queria que o mundo inteiro seguisse o jeito dele pensar. Muitos países protestaram, mas ele conseguiu o apoio da Itália, que era governada por um tal de Benito Mussolini. Depois os alemães, armados até os dentes, invadiram a França. Foi aí que do outro lado do mundo o Japão também se uniu aos conquistadores europeus. Do lado de lá, eles invadiram a China. Eles todos queriam dominar o mundo, como o desenho do Pink do cérebro? Isso mesmo, só que eles não eram tão atrapalhados como o desenho. Eram violentos, mataram muitos inocentes e espalhavam o medo e o terror. A situação na Europa ficou horrível. Do lado de cá, nas Américas, a gente estava longe daqueles bombardeios sem fim e daquela matança de inocentes. Mas essa paz não durou muito. Em 1941, os japoneses mataram mais de 2.000 soldados americanos no Havaí, sem que eles esperassem aquele ataque. Daí os Estados Unidos entraram na guerra, formaram os aliados, junto com os ingleses e os franceses, para brigar com os alemães, italianos e japoneses. E o senhor, Nono, seu pai não veio da Itália? Ele era amigo ou inimigo? Mas que guri danado! Deixa o nono contar a história. O Brasil até 1942 estava neutro, isso não tinha nada que fazer com os europeus lá. Mas aí não sei por que cargas d'água, os submarinos alemães vieram para o Atlântico Sul, mas aí deve ter havido uma interferência, porque os americanos conseguiram emprestar da base aérea de Parnamirim, em Natal. Então os aviões americanos, que a guerra estava no norte da África, eles vinham até ali e dali eles iam para Dakar, que era mais perto do que dos Estados Unidos em linha direta. E deve ter sido isso, que o alemão, o Hitler não gostou e mandou para afundar os navios nossos. Então nós éramos inimigos não declarados, né? Afundaram toda a nossa frota em 15 dias, são 36 navios mercantes, trucidaram, foi um assassinato em massa, foi. Aí não teve, aí o povo gritou mesmo, e para as ruas exigindo a guerra. Foi muito difícil porque o Getúlio era muito neutro, era muito mais simpatizante da causa nazista, vamos dizer assim, que não seria bem isso, do que a causa dos aliados. Agora é uma questão de nacionalidade, do civismo, do brio do brasileiro, né? Então declarou guerra em agosto de 42, dia 22 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes do Repórter Écio. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. O Brasil então se uniu aos exércitos americanos e mandou muitos homens lutar na Europa em guerra. Por aqui o povo ficou exaltado. Os italianos e alemães eram os inimigos. O governo proibiu de se falar essas línguas aqui no Rio Grande. Minha mãe, que só sabia falar no dialeto vêneto, nem pôde mais ir à venda comprar fósforos, para não ser presa. Sabes, o avô do teu amiguinho Ricardo? Ele era alemão e sofreu um bocado também, mesmo sem ter feito nada. Todo mundo achava que ele gostava de Hitler, só porque era alemão. Os tais da polícia secreta, eles iam nas casas e pegavam os rádios, do meu sogro tiraram também, os rádios com onda curta, que ouviam notícias da Alemanha, em português para cá. Então eles não estavam aí para isso, né? Mas eles ouviam, tinha uns que ouviam a notícia da guerra pela Alemanha. Do lado de cá não sabia o que estava acontecendo. Foi muito sério
E deu cadeia, às vezes o cara respondia assim com rompante e tal, eles faziam bobagem. E o pai gostava de cantar em italiano. Tinha um tal de subprefeito aqui do Otávio Rocha. Queria botar o pai na cadeia porque ele cantava pela estrada italiano. E o pai respondeu: canto quanto quero, tu não tem ninguém que está defendendo a pátria, eu tenho um filho lá para defender a pátria e ainda tu vai querer xingar? Canto quanto quero, falo como quero. Diz, e quando volta meu filho, nós vamos falar diferente. E aqui dos italianos, teve 2, 3 que eram intérpretes do italiano para interrogar prisioneiros, né? E eu era chamado lá na Itália, quando nós aprendíamos italiano, eu falar italiano depois explicar para um brasileiro, para os oficiais, para o meu comandante, para eles saberem o que eles tinham falado. E não poder falar italiano aqui no Brasil. Depois se acalmou, quer dizer, quando o Brasil entrou na guerra, então já não se ouve mais nada, não houve mais comício e ficou como estava. Quando o Brasil entrou na guerra, já era o ano de 1944. Eu tinha 19 anos e decidi que também iria lutar pelo meu país. Eu fui voluntário, me apresentei voluntário. Assim como me apresentei, tiveram vários que se apresentaram. Eu acho que seria uma obrigação quem estivesse na vida militar de participar em defesa daquelas vítimas. Nós embarcamos no Rio de Janeiro. Tinha jovens de todos os estados no navio. A gente tinha que chegar na Itália e se juntar aos americanos. Descemos em Nápoles, nos trocaram toda a roupa, era um dia frio danado, e botaram um uniforme, escolheram mais um tamanho, um uniforme mais verde-oliva. Eles fizeram lá parecido com o nosso. O americano é mais amarelado. Então, aí nos mandaram por barcaça até bem abaixo de Livorno ali. Ali era um campo de treinamento, era um Parque do Rei, Parque de San Rossore. Tinha lá mais ou menos já uns 8.000 homens, treinando. Ficamos um mês de treinamento. Quem é que nos treinou? Eram oficiais americanos, filhos de portugueses. E tiro a noite inteira, bem aquele clarão, a artilharia funcionava dia e noite. Então tu estava no meio do ferro, mas não dentro da frente ainda, estava uns 20 quilômetros atrás. Então, conforme ia liberando a tropa feita, ia indo para frente. Naquela época, a Itália já tinha perdido força na guerra. Precisava ver a alegria do povo italiano quando via a gente do Brasil. Os coitados não tinham onde ir, se escondiam, plantavam uma coisinha de horta para poder comer, não tinham comida. A gente fornecia comida para eles, sabe como é o brasileiro, né? Tinha aquelas caixinhas que botava 8, 10 na mochila, dava para 5, 6 dias sem se abastecer de comida. E a gente passava das colônias chorando, paisano, dá na escatoleta quer dizer caixinha. Paisano, amigo quer dizer também, né? Nós éramos considerados liberatori, nós, o país aqui, pequeno, 500 anos, né? Nós éramos libertadores. De fato, o Brasil pegou aquela parte toda do norte da Itália, até Susa, que é fronteira com a França, até ali a tropa brasileira se encontrou com as tropas francesas em Susa. Quer dizer, o italiano deve muito ao Brasil. A luta foi séria na Itália. A gente tinha que subir montanhas muito altas e enfrentar um frio terrível. A neve juntava sem parar. Os combates aconteciam mais à noite. Até de manhãzinha o que se ouvia era som de metralhadora. Nono, que aventura! Quando cheguei lá, aí comecei a entender o que estou fazendo aqui. Que a gente não estava preparado psicologicamente para odiar o cara lá na frente. Mas então o que é? A gente se defende. Lá era se cuidar, porque a pólvora dos americanos faziam fogo desse tamanho assim na frente do quebra-chama. Na frente da metralhadora, assim, faziam uma fogueira. E a briga era sempre das 10 às 3, das 10 às 3 às 4 horas de madrugada. As brigas. Quando nós dávamos uma rajada aqui, nós tínhamos que correr lá no fundo. Porque aqui já estava bombardeado os alemães já localizavam nós. Nós dávamos uma rajada lá, nós vinhamos aqui, daqui nós íamos lá. Sempre, nós somos salvos por causa disso, senão nós... Mas onde que nós dávamos aquela rajada lá, picado de morteiro que dava medo. Não adianta dizer que não tem medo, que tem. Porque você sabe que quem está na tua frente é o inimigo. Você sabe que o inimigo ele não te aceita como amigo. Você sabe que ele te aceita mais como defunto. Os ataques eram conjuntos, tu entrava assim em grupos, mas
Não como se parece nos filmes tudo amontoado, não tinha isso aí. Era longe, um daqui, 2 metros lá. Para fazer o teu abrigo, de igual era o foxhole, o buraco de raposa. Fazia o teu abrigo. A gente tinha uma pazinha articulável, com uma picareta. Onde tu chegava para ficar à noite, alguma coisa, todo mundo aqui. Então cada um fazia o seu buraco. Um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Para evitar justamente a morte coletiva, né? Quando vinha uma bomba, caía um, morria só aquele, né? Ia embora, né? Uma noite, sexta-feira santa, sabia que nós éramos católicos. Eles dizem, esses não vão dar tiro. Eles vieram atrás de uma igrejinha, mas longe que nem aqui lá a estrada, lá embaixo. Vieram. Nós estávamos jogando PUC. Tinham abandonado. Se eles virem sobe reto, eles roubam metralhadora e tudo. Começaram a dar tiro. Quando nós vimos os tiros, nós se arrastamos, tudo rastejando, nós fomos na metralhadora e nós tocamos fogo para eles. Daí então começou a briga a noite inteira. Era sexta-feira santa. Nono, e o senhor matou muitos alemães? Eu não sei. A gente tinha que se defender e vencer o inimigo. Uma grande vitória foi quando a gente da tropa aliada tomou Monte Castelo, onde tinha uma importante base inimiga. Monte Castelo era um baluarte onde eles controlavam todo o Vale do Pó. Por isso, nós estávamos lá a tempo, os americanos em 44 desceram na Normandia. Mas por que não foram para a Itália? Nós estávamos aí. Porque não dava. São montanhas de 1000 metros, é intransponível. Era tudo um maciço que vem lá da Espanha, vem vindo, desce lá da Sicília. Então eles estavam lá em cima. O frio era enorme. Era quando que caía a neve, não era tanto. Era quando que derretia a neve que era muito frio. Porque te dava metro tanto de neve, lá não caía esses pedacinhos assim, caía pano de mais de palma. Quando caía, dava até se sentia o barulho no chão, que fazia bof. Não tinha lenha para queimar lá. Então onde que nós íamos? Conversávamos com os italianos, tinha italiano que gostava de nós íamos falar com os italianos. Dentro da estribaria das vacas, tinha só aquele cheiro do gás da vaca, da respiração da vaca. E senão lá dentro era quente. E se não fora era um frio que a gente não aguentava. Lá no Monte Castelo nós sofrimos bastante. E o senhor fez muitos prisioneiros? Quase 18.000 homens se renderam a nós. Nós éramos um regimento de 6, eles não sabiam. Tirotearam 2 dias, né? Morreu muita gente do lado deles, porque eles ficaram encurralados lá 2 montanhas, perto dos Apeninos, com Spezia, lá na zona do Mediterrâneo. Então, se renderam depois de 2 dias. Eu fiquei dentro de um cemitério com o meu grupo de combate. Logo em seguida, a guerra estava acabada. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Nós, os aliados, vencemos. Quando terminou a guerra, eu me lembro muito bem, tinha um corneteiro e o corneteiro tocou Vitória uns dias antes, porque a guerra, dia 8 de maio, não é isso? A data oficial. Mas ela não terminou dia 8 de maio. Ela terminou antes, bem, uns dias antes. Mas é que não podia dar como terminada, porque tem que fazer o desarmamento de todos os prisioneiros. Depois de estar tudo desarmado, terminado o negócio todo, aí que dá como término da guerra. Então o corneteiro tocou Vitória. Uns dias antes ele foi preso. Voltamos muito contentes pela vitória, mas também tristes, porque muitos brasileiros morreram nessas batalhas. Quando chegamos ao Rio de Janeiro, foi uma festa histórica. 1 milhão de pessoas nós esperando, descendo no Cais da Mauá, número 13 ali. Começamos o desfile na Presidente Vargas, aí que desfile, estava o Presidente Vargas, o general Mark Clark, estavam os generais da época que estavam ali. Quando nós entramos na avenida, acho que fizemos uns 500 metros, o povo invadiu a rua. Dali até a Central do Brasil, para pegar o trem para ir à Vila Militar, mas deve ter 1 quilômetro. Levamos a tarde inteira para chegar lá. No Rio de Janeiro a gente tem que cuidar, porque eles rasgavam a roupa da gente para ficar com aquela cobrinha fumando, o coraçãozinho que o Brasil usava, o coração, né? Foi muito difícil até de conviver com essa gente toda. Porque todo mundo era com muito carinho, com muito amor pela gente.
cheguei em Flores da Cunha, o delegado viu e disse, esse aqui deve ser o Sandy. Era dia 15 de agosto de 1945. Esse aqui deve ser o Sandy. Eu digo, não me interessa se é Sandy ou se não é. Eu fui para Caxias. O pai estava me esperando. Quando que eu parei num lado, o pai estava no outro. O outro me conheceu, ligou para o pai, eu fiquei lá, tomei um café. Tomei quando meu pai se encontramos. Quando nós se encontramos, o pai foi para